sociais são um fenómeno novo, entraram com as novas tecnologias em Moçambique e a adesão imediata foi através do público jovem. E penso que, estando o público jovem ligado às academias, as academias logo foram, digamos, induzidas a estar nas redes sociais através do grupo de jovens. Acho que o governo chega mais tarde. O governo, através do seu marketing político, etc., entra de uma forma muito pesada, muito lenta nas redes sociais. Por isso, não se pode falar concretamente de fricção entre redes sociais, entre o governo e as academias, ou entre jovens e os mais velhos, etc., mas fundamentalmente sobre questões temáticas. Por um lado, sendo a utilização de redes sociais uma coisa muito individual, às vezes escondido atrás de pseudónimos, nomes fictícios, etc., algumas vezes foram utilizadas de uma forma abusiva por uma sociedade que não estava ainda preparada para enfrentar com alguma ética este meio de comunicação e de interação entre grupos, mas penso que com o andar do tempo as coisas estão a regular-se normalmente. Acho interessante que as próprias empresas, o mundo do negócio, etc., também estarem a entrar nas redes sociais para fazer marketing dos seus produtos, etc. E é algo que está a generalizar-se. Falta-nos, talvez, aqui em Moçambique, linhas dominantes do pensamento que possam ser transmitidos, veiculados através de redes sociais e que possa ter impacto na opinião pública, possa ter impacto nas agendas das políticas públicas, possa ter impacto inclusivamente nas mudanças de comportamento, etc. Porque ainda estamos muito no início, estão a acompanhar a evolução dos próprios meios tecnológicos que estão a chegar. Não é a quantidade que faz o ranking das universidades, a história da própria universidade e os vários fatores que constituem elementos da avaliação das universidades. Uma universidade define-se, primeiro, pela existência das suas infraestruturas e comodidade infraestrutural dos seus agentes, isso é importante. Em segundo lugar, define-se pela pujança do seu equipamento. Terceiro, pelo corpo docente, e sabe que o corpo docente em Moçambique é deficitário, portanto, aquela universidade que conseguiu, ao longo destes anos todos da história, formar um corpo docente, o corpo docente universitário é o corpo de doutores, portanto, quem não é doutor não é docente universitário, é assistente, portanto, naturalmente está em melhores condições de poder entrar no ranking. E neste caso, em Moçambique, a única universidade que tem estas condições é a Universidade do Harmondlane. Tem muitos outros defeitos, mas tem um bom parque infraestrutural, tem um corpo docente já formado, é a mais antiga universidade do país e tem equipamentos e tem tido, por parte do Estado moçambicano, alguma atenção especial. O grande problema de Moçambique é o facto de a vida política dominar a agenda dos cidadãos. Nós praticamente vivemos com 80% de preocupações políticas e 20% de outras preocupações. Há razões que estão por detrás disso. A origem da própria República de Moçambique começou por ser a República Popular de Moçambique,
um partido único, revolucionário, em que de facto a política estava no topo das preocupações da governação. E depois vivemos 16 anos de guerra civil, em que efetivamente isto coartou, digamos assim, a capacidade das pessoas poderem pensar noutra coisa senão na sua própria sobrevivência imediata. A guerra tem destes handicaps no que diz respeito à libertação do pensamento, à circulação de ideias, etc. E depois disso, essa nossa democracia que se implantou depois do cessar-fogo em 92, que é uma democracia mitigada, sempre com conflitos, etc. Então, os políticos, neste momento, são, efetivamente, a classe dominante do pensamento em Moçambique. E os intelectuais têm a aspiração em serem políticos. Portanto, não há uma classe intelectual que mereçam, digamos, respeito mesmo pela parte da classe política. É assim, vamos respeitar o pensamento daquele senhor porque aquele é um intelectual. O que é que se passa? Os intelectuais são cooptados, não é, pelas agendas políticas. Neste sentido, eles produzem o seu pensamento a favor, não é, para beneficiar determinadas agendas políticas. Eu já tive a oportunidade de dizer muitas vezes que falta, efetivamente, em Moçambique, uma classe intelectual que pense, que o dirija, que crie uma circulação do pensar, das ideias, etc., que não seja em função da agenda política. Isso falta. Por outro lado, na sequência disto, podia perguntar, mas então o que é que fazem as nossas universidades? As nossas universidades não fazem nada. As universidades não intervêm como universidades. Simplesmente pela seguinte razão. A Constituição, se considerarmos que temos universidades públicas e universidades privadas. As públicas, o seu patrão é o Estado. E a Constituição determina que os dirigentes das universidades públicas têm que ter nomeação política. É o chefe de Estado que nomeia. Portanto, é como se fosse um ministro, um membro do governo, qualquer coisa, está dependente. Portanto, não há uma liberdade, não é, para poder promover dentro da instituição. É como se fosse morder a mão de quem o está a lhe dar de comer. As universidades privadas, essas estão a querer sobreviver, então não produzem espaço para poder circular, produzir pensamento, etc., porque andam à procura de alunos, têm que tentar sobreviver, pagar renda e não sei quantos. Portanto, há uma série de dificuldades, não são todas as universidades privadas, mas eu não gostaria, estou a falar de generalidades das instituições privadas do ensino superior, que são complementares ao sistema do ensino superior, não constituem alternativa de produção de pensamento, porque têm outras preocupações, não é, do dia a dia. E as públicas têm este problema de estarem demasiado dependentes do poder político.